Direto ao assunto, para não dar o culto nessa noite. Aqui nós vemos que Salomão está falando sobre os planos, os propósitos do homem. E ele está dizendo que para tudo tem um tempo determinado. Para cada acontecimento tem um tempo determinado. Para cada conquista tem um tempo determinado debaixo do céu. Então tudo tem um tempo determinado. Você talvez está aqui nessa noite e eu tenho certeza que muitos aqui não fez plano para estar aqui, mas estão aqui nessa noite. Por quê? Porque foi você que determinou? Não, Deus determinou esse tempo para estar aqui, para você estar aqui nessa noite. Então é necessário que a gente entenda que há um tempo para todas as coisas. Existem momentos difíceis para todas as pessoas. Não existe apenas tempo de paz. O escritor está dizendo que há tempo de morrer, tempo de nascer e tempo de morrer. Então, todos nós que estamos aqui tivemos o tempo de nascer e chegará o tempo de morrer. Mas, porém, ele está dizendo que durante essa trajetória vai acontecer muitas coisas. E todas essas coisas que vão acontecer, acontecem debaixo do céu, debaixo do propósito de Deus. Porque nem todo acontecimento é plano de Deus, mas todo acontecimento acontece debaixo do querer ou da vontade de Deus. Então, para nós vencermos na vida, a primeira coisa que Salomão aprendeu, e você vê, se eu não me engano, em 2 Crônicas, quando Deus aparece a Salomão, Deus fala para ele: o que você precisa, pede o que você quer que eu te dê. Salomão, ele sabia que ele, sendo jovem e governando um país poderoso como Israel, ele precisava ter conhecimento, ele precisava de ter sabedoria. E ele disse: Deus, dá-me conhecimento e sabedoria. Então, tudo que nós precisamos para vencer na vida é primeiramente fazer como Salomão, reconhecer que Deus é que pode nos dar conhecimento, Deus é que pode nos dar sabedoria, e nós precisamos disso. Então ele reconheceu o primeiro que Deus poderia fazer para ele, e ele diz: Deus, dá-me conhecimento e sabedoria. Para quê? Para lidar com a questão da vida. Porque tanto os jovens, adultos, os idosos, todos vão passar questões difíceis da vida. Mas como que vai vencer essas questões difíceis se não tiver conhecimento para lidar com a questão, se não tiver sabedoria para lidar com a questão? Quantas pessoas que estão perdidas na vida justamente por causa disso? Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem tudo para ontem e para agora. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela: se eu tivesse a mente que eu tenho hoje há 10 anos, 8 anos atrás, eu estaria com a vida melhor do que está agora. Porque o conhecimento é algo que Deus pode dar. Tiago diz: se alguém precisa de conhecimento, peça a Deus que Ele dá. Então é necessário que a gente peça a Deus seu conhecimento, sabedoria, para aprender a lidar com as questões da vida. Porque muitas vezes, muitas pessoas estão pensando que as dificuldades, elas não virão, que Deus vai arrancar a dificuldade, que Deus vai arrancar o problema. Não. Nem toda a dificuldade Deus vai nos tirar dela, nós devemos sair. Nem todos os problemas Deus vai resolver para nós devemos resolver. Deus nos dá sabedoria e conhecimento para resolver os problemas. Os maiores problemas, a maior dificuldade, é nós que temos que ter ação para sair dela. Nós temos que agir para sair da dificuldade, para vencer o problema. E eu quero dizer para vocês, jovens, a vida não é um mar de rosa. Vocês terão dificuldade, vocês terão problemas. Mas bem-aventurados são vocês que estão aqui e façam como Salomão, peça a Deus sabedoria e conhecimento.
Para quê? Para você já aprender a lidar com questões da vida. Porque eu conheço muitos jovens e adultos que não sabem lidar com questões da vida. E hoje estão viciados no álcool, viciados nas drogas, jovem novo, talentoso, que poderia ter muito conhecimento, infelizmente, no mundo todo, mais de 8 bilhões de pessoas, milhares de jovens irão morrer desse horário que nós dá até as 6 da manhã, é uma realidade. Porque conhecimento, a sabedoria que ele deveria ter, são os caras, não morrer por causa de droga, de crime, de bebida. Por quê? Porque, infelizmente, a Bíblia diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que viva bem, para que viva muito tempo sobre a terra. Então, é necessário que não só o jovem venha buscar conhecimento e sabedoria para lidar com as questões. Há uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, foi em 2012, somente no final de semana, de sexta-feira à tarde até 5 horas da manhã na segunda, somente dentro da cidade de Belo Horizonte morria 21 jovens. Se não for quando não era assassinado, dos 21, os que não eram assassinados eram envolvidos com droga, overdose e acidente de carro ou de moto. 21 todo final de semana, era exatamente, não era 21 exato, mas contando de um final de semana para o outro, ia contando, dava normalmente 21 jovens, aproximadamente, todo final de semana. Porque não aprenderam a lidar com as questões da vida, e para aprender com as questões da vida, deve fazer uma coisa. A Bíblia diz: jovem, fuja da sua vontade, das paixões que irão te destruir. Fuja do álcool, fuja das drogas, fuja dos problemas, para que tudo vá bem para você. Todos os dias você terá problema, vai viver uma época em que as pessoas querem tudo ir para ontem, para agora, para já. As pessoas não querem esperar. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ele: o que enriquece os mais ricos, hoje em dia o que mais enriquece o governo, principalmente a caixa lotérica, a maioria são idosos. Porque eles querem alcançar alguns 70, 60, 50 anos, 80 anos, 90 anos, e sonhando com a tão sonhada riqueza. E quando você vai na lotérica da tristeza, vê que a maioria dos que estão apostando em jogos são os idosos, que deveriam ser um exemplo para a geração. Entender que o jogo não vai trazer riqueza, o que vai trazer riqueza, a Bíblia diz que primeiro a riqueza é dom de Deus, e a Bíblia diz que quer ser rico, quer prosperar, dê a mão de sabedoria, ser sábio, seja sábio com aquilo que vier à sua mão. Aí eu pulo para outra etapa, o que mais enriquece os homens espertos da sociedade hoje são os mais jovens, envolvendo em jogos eletrônicos. Quantas pessoas estão perdendo tudo? Porque há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O problema é que quando a pessoa não tem propósito, ele quer tudo para hoje. Ele quer tudo para agora. Ele quer tudo para ontem, ele está desesperado. Mas quando ele tem um propósito, ele fala aí: esse propósito, se Deus me der vida e saúde, é para daqui 3 anos, é daqui para 4 anos. E ele tem propósito. Aleluia. A vida passa. E passa muito rápido. E o mais importante é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez eles entreguem teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O problema é que todo mundo entregou o caminho ao Senhor. O difícil está é confiar. Nós entregamos aqui, estamos com problema, oramos ao Senhor. Estamos com dificuldade, oramos ao Senhor. O difícil é confiar. Confia nele e tudo ele fará. O difícil é confiar. Tiago diz: quando que pedires ao Senhor, peça com
Crendo, não duvidamos, porque não pensa da homem, o que duvida, que receberá alguma coisa do Senhor. Porque o Evangelho é graça, é fé. Por que buscamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque nós sabemos que Ele morreu, ressuscitou e Ele está vivo. Eu posso pedir alguma coisa para meus filhos, eu posso pedir para minha esposa. Eles podem fazer por mim? Podem. Mas eu confio muito mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele morreu, ressuscitou, e ainda que eu não vejo, eu creio que Ele existe, e Ele pode fazer todas as coisas ao meu favor. Isso é difícil, cada dia mais isso é difícil. A Bíblia diz que a multiplicação do erro humano, a iniquidade, do pecado, faz com que o amor se esfrie. A fé, ela vai acabando. Porque o homem está passando a confiar em si mesmo. O homem passou a confiar mais na tecnologia, a confiar mais no outro, esqueceu-se, pois, de Deus. Muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas são ateus. Porque para crer em Deus tem que crer por completo. Você crê em Deus? Crê. Ele pode ressuscitar o morto? Se alguém falar não, ele é ateu. Porque a Bíblia mostra que Deus ressuscita os mortos. Se alguém diz eu creio em Deus, mas Deus pode dar visão ao cego. Se alguém diz eu creio em Deus, mas não acredito que Deus dá visão ao cego, é ateu. Porque a Bíblia diz que Jesus dá visão aos cegos. Então qualquer crença fora das Escrituras é ateísmo. Porque nós buscamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Porque cremos que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Ele é um Deus de já, Ele é um Deus de agora. Ele não mudou. Eu mudei, você mudou, a nação mudou, a geração mudou, mas diz que Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e eternamente Ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus, Ele continua sendo o mesmo. Devemos pedir ao Senhor para nos ajudar. Ele falou, o escritor disse que há tempo de edificar, há tempo de derribar. Vai ter dia que você vai estar forte, vai ter dia que você vai estar derrotado, caído. Vai ter dia que você vai viver sua alegria, mas vai ter dia que vai ser de tristeza. Você vai plantear, você vai chorar. Vai ter tempo que você vai juntar muitas coisas, mas vai ter tempo que de repente você vai ver que tudo aquilo acabou. Mas a coisa que nós não devemos perder é a nossa comunhão com Deus. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é prosperidade. No meio de tudo isso, a gente vai aprendendo que o que importa primeiramente é o nosso Deus e pessoas que nos amam. Porque o dinheiro acaba, todas as coisas acabam. Tudo acaba. A Bíblia diz que há tempo de ficar calado e há tempo também de falar. Muitas vezes falamos muito e agimos pouco. Devemos pedir sabedoria para Deus de como agir diante das questões da vida, diante dos problemas da vida. Durante a semana eu estou ouvindo uma frase que diz que devemos falar pouco, porque quando falamos muito temos grande chance de falar uma besteira, falar o que não deve. Falar o que não deve. Eu estava ouvindo algo interessante
esses dias que um homem, não estou falando para acreditar, né? Um homem, ele foi criada uma lei na Rússia, há muitos anos atrás, e a lei dizia que qualquer um que fosse acusado de ser levantado contra o Império Russo deveria ser morto e enforcado. E assim fazia. Um certo dia, um homem, ele foi acusado de cometer crime contra o Império Russo e ele foi condenado à forca. Quando ele foi enforcado, a corda quebrou. E a lei também dizia que se a corda quebrasse, é porque Deus interviu e a pessoa deveria ter o perdão. Diz que esse homem, quando foi enforcar ele, a corda quebrou. Ele veio agradecer a Deus, sabe o que ele disse? O Império Romano não sabe nem fazer uma corda. Um soldado foi lá e falou para o rei: ó rei, sabe aquele homem? E eu morri enforcado, sei, a corda quebrou. E o rei já tinha pedido para fazer a carta de perdão para ele, para que ninguém pudesse matar ele, porque Deus interviu e ele morreu. O rei então mandou: olha, me dá a carta que você fez. Rasgou a carta, escreveu outra carta dizendo: pega outra corda e enforca novamente. Pegou outra corda e enforcou ele novamente. Dessa vez a corda não quebrou. Falar demais às vezes é um problema. Ele estava livre da morte, mas a sua língua atraiu a morte. O peso sobre si. Depois de ter uma oportunidade, ele não pensou antes de falar. Então a gente tem quantas vezes a gente se arrepende porque falou algo, porque fez algo, porque disse algo. Por quê? Porque não pensou na hora. E a Bíblia diz que há tempo de guerra e tempo de paz. A maioria do tempo do ser humano é tempo de guerra. O diabo está aí todos os dias lutando para destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para quê? Para nos dar vida, para que tenhamos essa mesma vida em abundância.